Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para não só trazer informações, mas debater em cima de especificamente uma informação, né, que foi a questão de ontem, do que aconteceu antes da entrevista do Thiago Maia lá para o SBT e da entrada do jogador Diego Ribas na sala e criando um clima de mal-estar ali com o jornalista, né, que iria se encarregar de fazer a entrevista. A gente vai falar sobre isso, né, e dar uma opinião sobre o assunto, e gostaria que vocês colocassem aí também a opinião de vocês, né? Eu comentei isso muito na resenha de ontem no Mengão 20 e meia, né, porque o único que não pode sair lesado dessa história toda é a instituição. E no ocorrido de ontem, para mim, o Flamengo sai lesado disso. E aí vocês vão entender o porquê, tá? Então você que está chegando a primeira vez no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever aqui, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, tá? Lembrar vocês também do nosso canal secundário, né, canal alternativo, canal do Deco, beleza? Temos também colocado informações lá, vídeos rápidos, para a galera que não tem tempo de assistir a nossa live. É importante que você dê aquela moral no nosso canal alternativo, canal do Deco, e também se inscreva no canal da Jaque Jesus, tá? Jaque Jesus com que mudo, ok? A gente vai falar também sobre jogadores que estão prontos a voltar, também falaremos sobre a questão de um que poderá não jogar contra a Universidade Católica, né? Uma outra situação que nos incomoda bastante. Então tem muitos assuntos a debatermos aqui agora, nessa live agora aqui da parte da manhã, tá? Lembrando a vocês da nossa parceria com o OneFootball, tá? Você poderá assistir o campeonato alemão, a Bundesliga, de graça, né? Assistir o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, também o Borussia Dortmund, tá? 0800 e ao vivo. Basta você, na descrição do nosso vídeo, clicar no link, serve tanto para iOS quanto para Android, e aí aproveite essa oportunidade de não só assistir a Bundesliga de graça, como também mais 9 ligas, aplicativo OneFootball. Gente, para quem não soube o que aconteceu, tá? Ontem o SBT foi ao Ninho do Urubu para fazer uma gravação com o jogador Thiago Maia, né? E aí tava lá o assessor, né, o Marcelinho, enfim, o pessoal do SBT para fazer a gravação com o jogador, com o Thiago Maia. E aí entra o Diego Ribas, né? E aí faz uma gravação, né? E ele entra falando assim: o homem das meias verdades. Como estamos? Neste momento, o Thiago Maia, que estava sendo entrevistado, questionou. Diego prontamente respondeu: você é nota 10, Thiagão. E voltou a provocar o jornalista. Que momento estamos vivendo? Mengão vale tudo, né? O jornalista, no caso, se manteve calado durante toda a indagação. Aí vocês vão me perguntar: Deco, o que mais te incomodou? Foi essa última frase do Diego, que ele diz assim, né? Que momento estamos vivendo, Mengão? Vale tudo. Ou seja, com todo respeito ao Diego Ribas, entendo descontentamento com o jornalista em questão, né? Um jornalista que eu discordo e muito de alguns posicionamentos dele, respeito demais, mas discordo, tá? A opinião do Deco CRN, do Deco, discordo muito do trabalho dele, mas naquele momento, para mim, é inconcebível o que aconteceu. Não pelo o que o Diego queria expor para o jornalista, né? Como já expôs em 2020, né? Quando ele estava com o Gabigol, quando o Flamengo foi campeão contra o São Paulo no Morumbi, né? Que os dois desabafaram. Ali eles estavam no Morumbi após um título brasileiro, não estavam no Flamengo, não estavam no âmbito profissional, que eu falo, do clube, né? Do empregador deles. E aí é totalmente diferente
do que acabasse, por exemplo, a entrevista, né? E ele do lado de fora falasse, gravasse, ei, Vene, fala agora, é isso, é aquilo, totalmente diferente. Ali ele faltou muito para mim, com a sensibilidade de estar, né, no ambiente de trabalho. E o que isso gera, e o que isso fica bem visível para todos, né? Que no Flamengo falta comando, né? O funcionário não pode entrar daquela maneira que entrou, na minha opinião, e falar da maneira que foi com o cara que estava fazendo o seu trabalho. Ah, tá defendendo o jornalista? Não estou defendendo o jornalista, o qual eu critico bastante, né? Critico bastante, sou contrário às suas ideias. Todo mundo sabe disso que me acompanha. Mas de momento nenhum eu dentro do Flamengo causaria um tipo de problema como esse que aconteceu ontem. De maneira nenhuma. Mas que um dia eu o encontre e tenha alguma divergência dele e queira falar com ele, eu não vou falar ali, eu vou falar lá fora. E aí, isso mostra que o Flamengo está totalmente sem comando no departamento de futebol, que não tem um responsável ali. Se houvesse realmente um responsável onde todos respeitassem, tenho certeza que o Diego não teria entrado ontem naquela sala. Certeza absoluta. Isso aí teria sido evitado, né? Teria sido evitado. E o Flamengo não ficasse tanto exposto como ficou ontem. Agora estão todos cobrando o posicionamento da diretoria do Flamengo. Muitos, né, que você vê na rede social, né, torcedores, enfim, devido a tudo que o jornalista criou, né, em relação a informações, às vezes o tratamento com o torcedor A, com o torcedor B, com a pessoa A, com a pessoa B, que aí não vem a questão, e o próprio jornalista criou isso, né, mas também grande parte da torcida não aguenta mais a manutenção do Diego Ribas. E aí dizem que, pô, tá vendo como ele realmente é? Ele não é nada daquilo que sempre falava. E ninguém no Flamengo se posiciona. Como é que vai se posicionar, gente? Como vai se posicionar? Né? Que eu volto a falar para vocês, cria um grau de amizade que não deveria ter. Dirigentes vão na festa do próprio jogador. Não deveria ter um grau mais profissional. Como é que agora esse próprio dirigente vai cobrar do jogador? O cara tem livre acesso a fazer o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, e nada acontece. E aí, você sabe claramente que se você for questionar um desses atletas, eles vão falar que ganharam tudo em 2019, 2020, e o Flamengo continua nisso. Principalmente em 2019, né? 2020 teve o Campeonato Brasileiro, né? Ainda houve o ganho de uma Supercopa do Brasil e também do Carioca. E aí, gente? Isso basta para o torcedor do Flamengo ficar vivendo disso, né? Tem alguns relatos de alguns desses jogadores jogarem na cara do torcedor. Vem cá, vocês estão reclamando do quê? Depois de 38 anos demos para vocês uma Libertadores? Estão querendo falar mais o quê? Querem cobrar mais o quê da gente? Ou seja, fazem o que querem da maneira que querem porque não tem comando. E qual é a lição disso? Qual é a solução disso que a gente já vem falando há bastante tempo para todos vocês? Que o Flamengo crie, né, aquele profissionalismo de verdade, não o que o Marcos Braz falou. Ah, existe profissionalismo. Não, não existe profissionalismo. Se houvesse profissionalismo, o que aconteceu ontem não teria acontecido. O jogador não teria entrado na sala. Teria um responsável, o cara com a chave do ninho do urubu, aquele que manda e desmanda, que todos os jogadores, né, até treinador, comissão técnica, iriam respeitar. E o Flamengo não tem esse profissional. Quem é que está lá representando o Flamengo? Vocês acham que é o Marcos Braz, é o Bruno Spindel? O Marcos Braz, ele é um dirigente não remunerário por causa de estatuto,
né? É um cargo político, todo mundo sabe disso, né? Então, quando você ganha uma eleição, existe o quê? Existe os grupos políticos, né? O grupo político A vai apoiar o presidente, o candidato a presidente, o grupo B também o presidente, mas em troca disso o que tem? Então esse grupo aqui vai ter 2 vice-presidências, aquele duas vice-presidências. Então o negócio não fica um negócio profissional, fica amador. E esse dirigente não está lá no ninho do urubu dia a dia, até mesmo porque tem um outro cargo, que é uma coisa que a gente pode vir a falar futuramente, né? Um cargo público, que se Deus quiser, da maneira que nós imaginamos, vai ter uma votação aí para mudar o estatuto do clube. E essa pessoa que queira trabalhar com isso, nada contra que largue o Flamengo, que não possa conciliar, porque não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não tem cabeça para estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, né? E voltamos a falar, o cargo dele é não remunerado, ele precisa ganhar, então vai trabalhar com o quê? Com o que ele foi eleito, vereador. E aí vocês acham sinceramente que ele vai dar 100% de tempo dele pro Flamengo? Não vai dar, gente. E a gente precisa disso. Então isso vai acontecer por não ser remunerado por qualquer um que vier pegar o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. Então o Flamengo precisa profissionalizar. Não vai mudar no estatuto, porque requer aprovação de tantos por cento, e aí são ideias, aí tem que botar tudo no papel, chegar num denominador comum para levar para o Conselho Deliberativo, aí sim, que contrate um gerente de futebol, como todos os clubes do futebol brasileiro têm. O Flamengo não tem. O Flamengo não tem responsável lá. Vocês acham sinceramente que é o Juan que vai conseguir coibir, com todo respeito ao Juan? Não tem como, gente. O Juan há pouco tempo era jogador também, é amigo dos caras. Nesse ambiente de trabalho não pode ser amigo, não pode ter intimidade, porque as pessoas confundem. Enquanto isso, quem sofre é o torcedor. Enquanto isso, o torcedor acaba, né, tendo uma visão que o único problema exclusivo é o treinador. E a gente vendo essas situações, cada vez temos mais certeza do que sempre falamos para vocês. Que o treinador tem os seus defeitos, sim, né? Teima com escalações, não muda o sistema de jogo, sabendo que ele não tem as peças adequadas para formar esse sistema de jogo, que não foi atendido pela diretoria do Flamengo, né? Pediu volante, enfim, não recebeu o volante, dentre outras peças, o atacante pelo lado esquerdo, para dar aquela profundidade, ele não tem esse jogador, teve que jogar o Bruno Henrique para lá. E ele é teimoso, porque não tendo as peças, ele continua nesse sistema com 3 jogadores atrás, com poucas opções ofensivas, né, para ajudar o Arrascaeta, uma peça ofensiva para poder ajudar o Arrascaeta para não ficar muito sobrecarregado. Não tem os alas, né, tirando o esquerdo e o direito também, que nenhum dos 3 deu conta do recado. Para esse sistema dar certo, você tem que ter 2 jogadores pelos lados do campo que deem muita ofensividade, que ajudem demais os 2 por dentro, que é o Arrasca hoje e o Everton Ribeiro. Então você vê que o Flamengo chega com pouca gente no ataque, por causa da qualidade dos jogadores alas que não conseguem dar essa volúpia ao time ofensivamente, não consegue dar volume. E aí o time cria muito pouco, e o treinador não troca, e coloca jogadores em posicionamento errado. E aí eu falo, tem culpa sim, mas quem contrata o treinador? Ele não foi contratado por ele mesmo. Foram lá na Europa, escutaram o treinador, sabendo da característica do elenco do Flamengo, e contrataram um cara totalmente diferente. Aí tudo bem, quiseram contratar sabendo o que era, como o próprio treinador disse, deem as peças a ele, não deram. Ele fala, não me deram as peças, mas eu vou continuar com a minha ideia. Tem uma multa alta aqui, tá tranquilo, fico seguro, né? Vou continuar aqui fazendo o meu trabalho, né? Ninguém obrigou a eles a fechar esse contrato. Eu dei minhas condições, aceitaram, tá aí. E o treinador não tem as peças dele, tem as convicções e não vai mudar, gente. Está na cara, tá na cara.
E aí o torcedor quer a demissão do cara. Realmente, o Flamengo hoje é nono colocado, perdeu o Carioca, não conseguimos ver resultados, né? Apesar, na minha visão, de evolução contra o Palmeiras e contra o São Paulo, mas aí acabou decaindo no jogo contra o Atlético Paranaense. E aí o torcedor se pergunta, porra, voltamos a estaca zero, já estamos no final de abril. E aí, como é que faz? Né? Então é muito preocupante a situação do Flamengo, e tudo isso se deve pela falta de comando, por pessoas que não entendem do futebol. Na hora da contratação do treinador tem que ir lá um cara que entenda, que conheça o elenco do Flamengo, que saiba das suas características, para aí sim contratar o treinador, moldando em relação ao elenco. Mas não foi isso que fizeram. Aí geram discussões, debates, é isso, e culminou com essa questão hoje do Diego Ribas, junto com o jornalista lá, o Vene Casagrande, por causa de problemas passados, né? Até mesmo o Diego foi num programa lá na Sport TV falar sobre isso. Pode até me criticar como jogador, mas não a questão de falar de mim como na parte pessoal. Foi o que ele falou no programa da Sport TV, eu lembro como hoje, depois que o Flamengo foi campeão brasileiro, por causa do desabafo, né? Que até o Gabigol foi mais até incisivo do que ele, né? Então, gente, qual é a lição que a gente tira disso? O Flamengo precisa profissionalizar o mais rápido possível. Será que o nosso presidente, o vice-presidente vão falar alguma coisa do assunto? Vão conversar com o jogador? Vão dar uma advertência por ter entrado, né, no ambiente de trabalho, numa entrevista onde ele não era um entrevistado, era o companheiro de equipe, o Thiago, ficou constrangido até. Enfim, aí vocês me perguntam, pô, tá defendendo o jornalista? Não estou defendendo. Muito pelo contrário, né? Volto a falar, discordo dele muitas vezes. Poderia até conversar com ele também sobre isso, mas não ali no Flamengo, caso eu encontrasse. Ali não é o lugar. Ali eu estaria também faltando com respeito aos meus colegas de profissão. É a ética que eu falo. Chamaria o cara e falava, vem cá, vamos conversar ali fora, quero trocar ideia contigo para lavar essa roupa suja aí. Esse disse-me disse, o que tu falou, por que tu falou isso, aquilo outro, entendeu? Enfim, essas coisas só acontecem no Flamengo. Você vê em alguns outros clubes, tem jogador que não suporta jornalista porque falou alguma coisa, porque falou meias verdades, vai lá cobrar dele em outro lugar. Mas você vê gravando dentro do clube? Não vê, cara. Só no Flamengo. Por quê? Porque não tem comando. O barco está à deriva, né? E isso é preocupante. E aí a gente sabe de outras coisas. Hoje mesmo sabemos das renovações de contrato da galera de 85, né? Saiu no Globo, informação do Globo, que tem comissão em renovação de contrato. Aí começa o torcedor a ficar irado. Porra, comissão, por isso que correm lá para renovar o contrato. Ninguém pensa no Flamengo, só o torcedor. Olha que ponto a gente está chegando, né? Aí o jogador faz festa, né? O jogador faz festa. Nada contra a festa do jogador, mas ele foi poupado no sábado. Beleza, fez a festa. Vai jogar na quinta-feira, né? Tá 2 dias sem treinar, Davi Luiz. E aí, o que houve? Gás para estar na festa, mas o que houve para não treinar 2 dias? Cara, é isso que eu falo, é só no Flamengo que acontecem essas coisas e o resultado não vem. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, se não mudar, se não profissionalizar o departamento de futebol, a gente está fadado ao fracasso até o final dessa gestão, no final de 2024. E posso ser sincero, sensibilidade na informação, parece que nada vai mudar. Parecia que alguma coisa iria acontecer quando os conselheiros pressionaram, né? Cobrando mudança. Por quê? Porque o presidente tem que dar satisfação aos conselheiros, né, gente? Os conselheiros votaram, são de grupos políticos, dão aquele apoio à gestão, mas também pode tirar, virar, né, oposição. E aí, será que é bom? Aí sim vai na ferida. Mas vocês acham sinceramente que eles vão escutar o torcedor? Vão nada. Vai continuar na mesma. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui debatendo, brigando entre si, falando, pô, o problema é treinador, e eu falando que não é, vai muito além. E é isso, né? Quinta-feira temos um jogo importante, poderemos ter a volta do Bruno Henrique e a estreia do Ayrton Lucas. Domingo tem o jogo contra o Altos, lá em Teresina, acredito que o Flamengo irá com o time reserva. Depois jogaremos contra o Tadjeres, que hoje ganhou
do Sport Cristal, 1-0, né? Tá com o mesmo número de pontos do Flamengo, com um jogo a mais. O Flamengo precisa pontuar amanhã. O ideal é ganhar a partida amanhã, não, quinta-feira, né? É amanhã, né? Hoje, quarta-feira. O ideal é ganhar a partida até para abrir 3 pontos do Tajeres, porque temos o jogo na outra semana contra eles, lá na Argentina. Então, gente, o negócio é sério, o negócio é preocupante. Isso que aconteceu hoje eu nunca tinha visto, desde que eu trabalho na área. Eu nunca tinha visto isso, né? Enfim, então meu recado é esse. Gostaria de saber a opinião de vocês, abrir o leque de debate, né, se vocês concordam comigo, né? E conforme eu falei para um amigo lá, eu não defendo o treinador. Eu só acho que as pessoas estão perdendo o foco do menor problema, de criticar o menor problema, pedir a cabeça do menor problema, e do maior problema ninguém fala nada. E aí entra Domenech, sai Domenech, entra Rogério Ceni, sai Rogério Ceni, entra Renato Gaúcho, sai Renato Gaúcho, aí entra Paulo Souza, daqui a pouco sai Paulo Souza, e os caras lá que não entendem nada de futebol continuam negociando a contratação de um treinador, né? Continuam lá, né? Não olhando para o mercado sul-americano, onde temos ótimas peças para reforçar o elenco do Flamengo, trazendo jogadores questionáveis, caros questionáveis. E é isso. E aí, enquanto isso, os nossos concorrentes se reforçando melhor, se estruturando melhor e o Flamengo ficando para trás. Então, vem aqui em forma de indignação, né, nesse primeiro vídeo do dia, debater com vocês isso. E quero saber a opinião de vocês. Podem colocar tudo no chat, trocar ideia, tudo. Né? Eu falo de maneira educada, ponderada, com razão, não é com emoção, estou falando com razão. Né? Muito preocupado com o futuro do Flamengo, sem ter o futebol profissionalizado. Virou a casa da mãe Joana, virou um barco à deriva. É isso que virou o Flamengo. Acorda, Landim, está na hora de se posicionar, está na hora de se apresentar como verdadeiro presidente e botar a ordem na casa, tá? Esse é o meu recado, é o recado do Deco SRN, beleza? Então, ótimo dia a todos vocês. Daqui a pouquinho, 1h30, estaremos presentes, né? O jogo é só amanhã, quinta-feira, então só quinta temos o pré-jogo, mas daqui a pouquinho estaremos com 1h30 da tarde, com o nosso De Cara com Deco. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos. Se inscreva também no canal do Deco e também no canal da querida Jaque Jesus. Falou, gente? Flamengo acima de todos e de todos. Ótimo dia a todos. Saudações rubro-negras.